Você pode sentar em nome de Jesus. Já que eu estou sentado, senta também. Aleluia. Irmãos, vocês gostaram do telão novo? Gostou? Está aprovado? Aleluia. Oh, glória. Ficou bonito mesmo, viu? Eu quero aqui publicamente agradecer, irmãos. Não foi fácil, não é de um culto para o outro. De repente o pessoal chega aqui, está tudo pronto. Mas foram 2 dias, até de madrugada. Queria agradecer a vida do Aldair, do Paulo, do Murilo, do Kaique. Tem mais pessoas aqui que estiveram aqui segunda e terça-feira, tirando toda aquela estrutura que nós tínhamos aqui, que todo mundo elogiava, todo mundo achava muito bonito, mas estava na hora de mudar, né? E eu creio que a mudança foi legal, ficou bacana. Eu queria que você aplaudisse o Senhor Jesus pelos servos do Senhor que foram instrumentos de Deus aqui, para que tudo saísse bem. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 9. Quem veio ouvir a voz de Deus, diga aleluia. Lucas capítulo 9. Irmãos, esse texto que eu vou ler aqui, ele é tão claro, que não precisávamos trazer uma ministração em cima dele, porque é a palavra pura e simples de Jesus, falando a respeito do reino de Deus. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 9, quem achou, diga eu sou de Jesus. O pessoal da Rocha é habilidoso nas escrituras. Falou de Lucas, o cara já sabe. Bíblia antiga é boa por causa disso, né, irmãos? A gente está muito tempo com a Bíblia. E aí, a Bíblia que a gente conhece, você falou de Lucas, você sabe que ela está ali, ó. Só falta um pouquinho para terminar. E você abre, já abre em Lucas. Tem crente aqui assim, aleluia. A Bíblia é toda riscada. Tem crente aqui assim. Glória a Deus. Lucas capítulo 9, versículo 23. Preste atenção na clareza desse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, este a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a si mesmo? Em outras traduções, perder a sua alma. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu garanto a vocês que alguns que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra aberta diante de nós. Fala com a tua igreja aqui reunida. Nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos pelo privilégio, a oportunidade de estarmos aqui no culto que o Senhor disse: façam isso até que eu venha. E nós estamos aqui mais um mês, Senhor, diante da mesa do Senhor. Que o Senhor fale no nosso coração, que o teu Espírito Santo tenha liberdade nesse lugar, tenha a nossa atenção, e que o Senhor seja glorificado, Pai, em tudo aqui. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Quem crê e concorda, diga glória a Deus. Irmãos, principalmente quem é da Rocha, a gente tem falado muito sobre isso, que nós estamos numa jornada de fé. Então, quando a gente fala de reino de Deus, nós precisamos olhar a longo prazo. As coisas não são imediatas. Deus não trabalha com imediatismo, porque Deus, ele é um construtor. Ele vai tratando, ele vai construindo, ele vai deixando dia após dia, com os nossos passos de fé, as coisas claras. E aí as coisas ficam evidenciadas diante dos nossos olhos. Mas é interessante que quando a gente fala de reino de Deus, nós estamos falando daqueles que chegam até o fim. Não tem a ver com uma boa largada simplesmente. Tem a ver com uma constância na jornada para cruzarmos a linha de chegada. Porque não importa quem vai chegar primeiro. Essa corrida que nós estamos não tem a ver com um vencedor.
com alguém que vai receber uma medalha de prata, ou medalha de bronze, ou medalha de ouro. Não. Essa corrida que nós estamos tem a ver com uma corrida de perseverança, porque a Bíblia vai dizer que aqueles que chegarem até o fim, desse será a coroa da vida. Então nós precisamos entender que, por mais que nós possamos estar vivendo um momento difícil, um momento de dor, um momento de quebra, um momento de situações, a sua vida não se resume a esse momento, porque a nossa vida não é um momento, a nossa vida é uma jornada. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6 diz: Ele é o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se Jesus é o caminho, Ele não é um evento. Nós gostamos dos grandes eventos, mas é diariamente, dia após dia, que Deus vai construindo em nós o seu caráter, a sua imagem, a sua semelhança. Irmãos, quando a Bíblia está dizendo aqui: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me, a Bíblia está deixando claro que o nosso maior adversário somos nós mesmos. Porque o que Jesus está dizendo: se alguém conseguir negar-se a si mesmo, vai conseguir segurar a cruz. E se alguém encontrar uma cruz, vai conseguir me seguir. Não existe possibilidade de você seguir Jesus sem carregar cruz. Não existe possibilidade de você seguir Jesus sem negar-se a si mesmo. Como é difícil negarmos a nós mesmos. Você faz tudo, mas como é difícil negar os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso querer, a nossa razão. Mas se a gente não fizer isso, a gente não encontra uma cruz para carregar. Nós precisamos manifestar o reino de Deus nessa terra, irmãos. Essa semana eu passei em 5 cidades. Nós andamos mais de 3.000 quilômetros, pregando em algumas igrejas de grandes amigos. E uma delas a gente teve a oportunidade, irmãos, de estar numa mesa de profetas. Mas eu estou falando de gente que carrega o peso de glória. Gente que entra na sala, o peso entra junto. Gente que abre a boca, você sente a graça de Deus. Eu estou falando de profeta. E a gente começou a compartilhar o nosso coração. E foi um encontro bacana, porque pessoas ali que eu tinha amigos em comum, e de repente estavam ali naquela sala, naquela mesa, e a gente compartilhando, e de repente o Espírito Santo levou para uma direção. Antes do culto iniciar, e o Espírito Santo levou para uma direção, e nós estávamos falando sobre o Brasil, porque a impressão de todos ali é o seguinte: não é isso que Deus tem para o Brasil. Deus tem mais para o Brasil. Você já não teve essa impressão? Um país tão rico, um país tão abençoado, um país tão próspero. Nós vínhamos naquelas estradas do interior de São Paulo, irmãos, quanta riqueza, cana que não acaba mais, café que não acaba mais, laranja, meu Deus, se você pegar uma semente no carro e jogar ali, ó, pelo vidro, vai nascer alguma coisa, porque tem chuva necessária. Essa é a terra que Deus deu para o Brasil. Essa é a terra que nós estamos. Então existe uma redenção que vai acontecer. Não vou repetir, igreja do Senhor Jesus. Existe uma redenção que vai acontecer na nação brasileira. Mas essa redenção vai passar pela igreja. Então o quanto nós estamos manifestando, o quanto nós estamos manifestando o reino de Deus, o quanto nós estamos curando essa terra. Olha para você, não olha para ninguém, não olha para quem não veio. Nós estamos diante da mesa do rei. Será que o meu comportamento aí fora, será que o meu testemunho aí fora tem sido uma ação de Deus, uma manifestação de Deus para que essa terra seja curada? Será que quando alguém não conhece Jesus e olha para o meu comportamento, para a minha vida, essa pessoa tem desejo de estar na igreja? Porque o que Deus falou para mim, irmãos, e Deus encheu meu coração, e a gente começou a orar ali, e a oração, sabe aquela, quando você está num ambiente tão pesado, irmãos, a oração vai de 0 a 100 em 1 segundo.
Meu Deus. Vamos orar, vamos. Meu Deus, que glória, que fogo, que unção. E o Espírito Santo falou comigo, David. O Espírito Santo falou assim: eu quero tocar a nação brasileira, mas aonde estão aqueles que renunciam? Aonde estão aqueles que entregam? Deus falou claramente comigo, irmãos. E eu tinha uma palavra e eu subi no púlpito. Deus tomou a minha boca para falar aonde estão aqueles que continuam entregando, aonde estão aqueles que têm renunciado. E Deus falou para mim: Fred, as suas entregas do passado e as suas renúncias do passado te trouxeram até aqui, mas cadê as novas entregas? Aonde estão as novas renúncias? Eu falei com você e você entregou, você teve uma atitude, você mudou o comportamento. Eu não sei em que área que você entregou no passado, mas as suas entregas te trouxeram até aqui hoje. Mas Deus está olhando e dizendo: eu quero usar a minha igreja, mas eu vou usar os homens de entrega. Eu vou usar aqueles que renunciam. Sabe, irmão, se você pegar uma impressora e você tiver 1000 folhas brancas nessa impressora, ou seja, você quer imprimir 1000 folhas brancas, mas o toner que está na impressora está quase terminando, e aí quando você coloca a impressora para imprimir, ela só imprime 50 folhas. Tinha 1000 folhas, mas o que foi impresso, o que foi manifesto, foram só 50, porque o toner não era suficiente para as 1000 folhas. Tem gente cheia de folha, mas com pouca unção, e não vai manifestar. O quanto de Deus você tem dentro de você é o quanto de Deus você vai manifestar. Eu vou repetir: o quanto de Deus tem dentro de você é o quanto você vai revelar dele para o mundo. Nós nunca vamos poder entregar aquilo que nós não temos, porque eu estou falando de reino de Deus. Tem gente que engana aí fora, engana muitos por pouco tempo. Ninguém engana muitos por muito tempo, ninguém. Mas quando se trata de reino de Deus, irmãos, o Espírito testifica. A gente sabe quem é e quem não é. A gente sabe quem carrega e quem não carrega. E a maturidade é incrível, porque a maturidade vai nos dando sensibilidade, discernimento para todas as coisas. Se você, o que você tem se envolvido no dia a dia, é o que você vai manifestar. Então, quais têm sido os teus envolvimentos? Quais têm sido as suas companhias? Quais têm sido os lugares aonde você tem ido, frequentado? O que você tem acessado quando ninguém está perto? É isso que vai ser manifesto. É impossível você conseguir manifestar Deus mais do que você tem dele dentro de você. É por isso, irmãos, que às vezes nós estamos envolvidos em discórdia, em dissensão, em divisões, em bagunça. Pessoas que estão envolvidas em cuidar da vida dos outros e se esquecem de cuidar da sua própria vida. O que o texto está dizendo: negue-se a si mesmo. Ou seja, não tem a ver com outra pessoa, tem a ver com você. Não tem a ver com alguém que está te fazendo mal, tem a ver com você fazendo mal para você mesmo. Se alguém consegue negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, vai conseguir seguir Jesus. E é interessante que quando nós conseguimos fazer isso, e eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, você foi chamado por Deus para ser ponte, não ser muro. Fala para alguém do teu lado: você é ponte, não é muro. Nós somos ponte. É por isso que nós precisamos manter os nossos relacionamentos. Irmãos, como é poderoso a maturidade.
a cada dia, faz 31 anos que eu prego a palavra, a cada dia eu tenho preservado alianças antigas e tenho feito novas conexões. Isso é lindo de ver. Eu quero que você repita comigo: a maturidade acumula acessos. A maturidade acumula acessos. Quando você tem maturidade, você preserva antigas alianças e você se conecta com novas alianças. Então você vai acumulando novos acessos. Porque quem te conhece do passado também não está no mesmo lugar. E quem você está se conectando de forma nova, vai abrir portas novas também. Eu quero declarar sobre a Rocha Church nesse domingo de ceia, culto da noite: preserve as antigas alianças e se abra para novas conexões, para que você veja o agir e o operar de Deus na sua vida. Aleluia! Irmãos, nós somos pontes, não somos muros. E para sermos pontes, temos que negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. Só assim você será ponte para alguém. Só assim você será acesso para novas pessoas. Tratar as pessoas como elas merecem é comum. Tratar as pessoas incomum é tratá-las melhor do que elas merecem. Tratar as pessoas como elas merecem, qualquer comedor de feijão faz isso. Incomum é tratá-las melhor do que elas merecem. E é para isso que você foi chamado. É para isso que eu fui chamado. Eu só serei realmente um cristão genuíno que tem agradado o coração de Deus se eu for pontes. Se você quer viver o extraordinário, seja o extra do ordinário. O mundo está aí, irmãos, fazendo o ordinário, e a igreja precisa fazer a diferença. Deus usa pessoas comuns para o extraordinário. Olha que coisa interessante, irmãos. Eu tenho falado isso aqui. Pessoas comuns foram encontradas pelo Senhor quando estavam fazendo, Georgina, o extra. Gideão estava fazendo o extra quando ele estava dizendo: os midianitas estão aí, querem roubar a nossa semente, mas nem que eu malhe o trigo no lagar eu vou fazer, eu não vou parar. Ele está fazendo mais. Ele está fazendo o extra no ordinário, e ele vai viver o extraordinário, porque o anjo vai aparecer. Quando Davi foi encontrado, ele estava fazendo o extra, porque os irmãos estavam de folga na casa do pai, esperando o profeta Samuel chegar. Mas tem alguém fazendo o extra, e Deus usa o profeta para dizer: ninguém se assenta na mesa enquanto o menino não chegar aqui. Um dia comum, no ordinário, fazendo o extra, ele é ungido rei de Israel. Eliseu, todo mundo arava a terra com uma junta de boi. Eliseu está fazendo o extra. No dia ordinário, ele está arando com 12 juntas. Elias olha e chama. O dia inicial do chamado de Eliseu acontece quando ele estava fazendo o extra no seu ordinário. Por que eu estou dizendo isso? Olha para mim. O patrão não merece, né? Mas faça o seu melhor. O patrão deu mancada com você, atrasou o seu salário, falou e não cumpriu. Continue fazendo o seu melhor, porque você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus. Excelência, repita comigo: excelência. É coisa linda, irmãos, porque Jesus, ele consegue unir, ele consegue reunir os extremos. O nosso Jesus, ele é bravo, mas ele é terno. Ele tem bravura e ternura. O nosso Cristo, ele tem a masculinidade de um homem viril, mas ele também é sensível. Ele tem sensibilidade. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, mas ele é o leão que ruge contra os inimigos.
Esse é o nosso Deus, e esse é o nosso DNA. Esse DNA está em você. Esses dois extremos, esse equilíbrio mútuo que eu preciso ter na minha vida inteira. Eu tenho a ternura, mas eu tenho a bravura. Eu tenho a masculinidade, mas eu também sou sensível à voz do Senhor. São esses que vão sarar uma terra. Homens e mulheres que estão entregando, que estão fazendo a diferença. Se nós queremos mudanças, irmãos, nós precisamos começar a mergulhar mais. Se nós queremos mudanças, nós precisamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz diariamente e seguir Jesus. Então olha para mim. Olhando para esse texto, fica muito claro que só vai valer a pena seguir Jesus com a cruz. E você sabia que tem gente seguindo Jesus sem a cruz? Você sabia que tem gente que deixou a cruz lá naquele evento que aconteceu na sua vida, e você não conseguiu superar, e você nunca mais foi o mesmo, e você deixou a cruz? Você vem para a igreja, você chora na adoração, mas está sendo nula a sua vida cristã desde o momento que você deixou a sua cruz. E Deus está nos dando a oportunidade nessa noite de voltarmos lá, aonde deixamos a nossa cruz. Porque você imagina Jesus, irmãos, caminhando, e ele disse: negue a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Então imagina Jesus olhando para trás e dizendo: uau, que bom, você passou por tudo isso, mas não deixou a sua cruz de lado. Uau, que bom, você sim passou por esse luto, essa dor, mas você continuou carregando a sua cruz. Aí ele olha para o lado e tem alguém que está seguindo ele, mas está sem cruz. Ele está dizendo: a sua fé é nula, volta lá, corre, busca a sua cruz, porque não vale seguir Jesus sem carregar a cruz. Não há compatibilidade seguir Jesus sem carregar a cruz. Irmãos, a cruz será a moeda de troca no reino, porque você só recebe a coroa quando você entrega a cruz. É por isso que aqui é cruz, lá é coroa. Você deixa a sua cruz aos pés do Senhor, Ele vai falar: servo bom e fiel, e Ele traz a coroa. E a coroa não vai ficar com você, não é para ser colocada na sua cabeça, porque de repente nós estaremos diante do trono, e Ele estará sentado alto e sublime, e nós lançaremos as nossas coroas aos pés do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Aqui é cruz. Agora tem gente que está abandonando a cruz por conta da dor, não consegue renunciar. Sabe, irmãos, Deus quer fazer mais, mas Ele está esperando as entregas e as renúncias, as novas entregas e as novas renúncias nossas. Em outra tradução, esse texto diz: aquele que quiser me seguir deve pôr de lado seus próprios desejos, carregar a sua cruz cada dia e me acompanhar. Aquele que quer me seguir deve pôr de lado os seus próprios desejos, carregar a sua cruz a cada dia e me acompanhar. Não há como seguir Jesus sem carregar a cruz. Tem gente que Jesus vai olhar atrás e vai estar seguindo, mas vai estar sem a cruz. Volta lá, eu não posso fazer nada. Sem cruz, fé nula. Sem cruz, você não consegue chegar no teu propósito sem a cruz. Eu não sei aonde você deixou a sua cruz, meu irmão. Eu não sei aonde você soltou ela, falou: não, ela está muito pesada. Você não compreendeu. Ela está muito pesada, eu não aguento. Você não compreendeu que quando você não tiver forças para carregar a sua cruz, Deus sempre levanta um sirineu para te ajudar. Eu quero declarar que quando você falar: eu não aguento mais, eu estou muito cansado, essa dor eu não suporto, Deus sempre estará levantando os sirineus para te ajudar a carregar a tua cruz. O que importa é não soltar. Nós não podemos soltar. Não adianta a gente estar dando risada,
Não adianta, a gente estar vivendo um tempo incrível. Cadê a cruz? Está carregando a cruz? Está carregando a sua cruz? Tem dia que você fala e diz: Senhor, ela está pesada, mas eu não largo dela. Olha para mim, a sua cruz foi feita na sua medida. Ela é intransferível. E ela é para você. Carregue-a até o fim. Fala para o teu irmão: carregue a sua cruz. Para aqueles que querem seguir Jesus, algumas atitudes e decisões são necessárias. Não tem jeito, irmão. Tem gente soltando a cruz e pegando um monte de pacote, um monte de promessa, um monte de pontos para prosperidade. É com a cruz que o propósito vai se cumprir. Tem muita gente abandonando a cruz porque não consegue negar a si mesmo. E aí o casal está prestes a se separar porque eu não aguento mais ela, eu não aguento mais ele, eu estou na minha razão, eu estou cansado. E não entendeu que tem que abraçar a cruz e continuar carregando. Porque não tem a ver, não é sobre nós, é sobre ele. Se eu e você somos pontes, sabe por quê? É um privilégio carregar a cruz, Adam. Porque quando você estiver diante de um abismo, é ela que você usa. Você coloca a cruz, que é tua, é a tua medida. Então você atravessa aquele abismo e pega ela do outro lado. Vai passar por outra situação, é um abismo, mas você está carregando a sua cruz. Ela será a ponte na hora necessária. Então você sobe, Deus permite isso, Jesus, Ele permite isso, e você anda sobre a cruz e você pega ela do outro lado. Ninguém tem acesso, ninguém consegue suportar, mas eu tenho a cruz, então eu coloco ela e eu passo por cima como uma ponte e eu pego ela do outro lado. Então eu estou passando uma situação difícil, tem muita gente parando, mas eu estou carregando a minha cruz. Eu ainda tenho um up, eu ainda tenho uma saída, eu ainda tenho o que fazer, eu ainda tenho meu Deus. Então eu coloco a cruz, ela serve de ponte e eu passo para o outro lado. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Negar-se a si mesmo é deixar de lado os nossos próprios interesses. Negar a si mesmo é deixar de lado os nossos caminhos, os nossos prazeres e os nossos sonhos, para que Deus possa nos usar. Hoje as pessoas querem viver para Jesus e viver para os seus interesses. Isso é impossível, é incompatível, irmãos, porque o seu interesse num determinado momento vai conflitar com o interesse de Deus, que tem a ver com a cruz que você está carregando. E aí ou você solta a cruz e continua com o seu interesse, carregando o seu interesse, que certamente é muito mais pesado do que a própria cruz, ou você deixa o seu interesse e carrega a sua cruz, e lá na frente você vai falar: graças a Deus que eu deixei o meu interesse para carregar, para obedecer a voz do Senhor. Lá na frente tudo fica claro. Repita comigo: abnegação. E você sabia que a abnegação é um dever do cristão? O que é abnegação? É renúncia, é a ação de abnegar, é desistir de alguma coisa, é o altruísmo, é a ação contrária ao egoísmo, é o desapego completo pelas suas próprias vontades em função de uma outra pessoa, de uma outra causa ou de uma ideologia. Você deixa de lado por conta de uma outra pessoa, você deixa de lado por conta de uma outra causa. Não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre nós, é sobre o cristianismo, que nós precisamos imprimir em outras pessoas que ainda não conhecem Jesus. Querido, olha para mim. Tem uma pessoa que vale a pena morrer por ela. É a pessoa do Espírito Santo, que está aqui agora. Nós temos essa causa. Qual é a causa? A causa do Evangelho de Cristo.
Nós temos a ideologia do céu, a ideologia do reino. Aleluia. Então você tem motivos para carregar a sua cruz. É por isso, irmãos, que nós não queremos formar consumidores. Nós queremos formar discípulos que estão carregando a sua cruz. Reino de Deus, igreja local, é feita de pessoas que aprenderam a servir por um bem maior, por uma causa maior. Irmão, tem gente que olha e fala: nossa, essa causa é legal, vou pôr meu dinheiro nela. Tem gente de confiança à frente. Essa ONG tem uma causa legal, eu vou investir nisso, porque eu achei interessante. Eu quero te dizer, não tem nada mais interessante, nada mais leal, nada mais sublime do que nos envolvermos na causa de Jesus Cristo na terra, na causa do Evangelho do Senhor Jesus. Romanos capítulo 8, 13 diz: porque se vivermos segundo a carne, caminhamos para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quando a gente é guiado pela carne, nós vamos para a morte. Quando a gente é guiado pelo Espírito, nós vamos para a vida. É por isso, irmãos, olha para mim. Quando tem gente que não tem discernimento, olha para você carregando a sua cruz, fala: coitado dele, né? Está indo para a morte. Eles não sabem que a gente carregando a nossa cruz, estamos indo de encontro ao nosso propósito. Tem gente que não entende a dor, tem gente que não entende o sofrimento, tem gente que aponta o dedo, tem gente que julga porque não sabe. Acham que nós estamos indo para a morte carregando a nossa cruz, vindo para a igreja, servindo a Jesus com a nossa vida, com tudo que temos. Mas quem tem discernimento está dizendo: olha só, ele está indo para o seu propósito, ele está caminhando para o seu propósito. Eu quero declarar sobre a sua vida, irmãos: não solte a sua cruz, porque você não está indo para a morte, você está indo de encontro ao seu propósito. Romanos 15:1 diz: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, e não agradar-nos a nós mesmos. Escute, tem gente que vai querer, tem gente que está falando assim: Senhor, eu estou fraco, eu não consigo. E Jesus está dizendo: eu te chamo de forte. Eu estou fraco, eu não consigo. Eu te chamo de forte. Você tem recurso em mim, você tem possibilidades em mim. Fala para o teu irmão: você é forte. Você é chamado de forte pelo teu Deus. O teu Deus te chama de forte. Eu queria retorno aqui hoje. Negar-se a si mesmo. Essa palavra negar-se é aparneomai, que significa se tornar cego para ser conduzido por Jesus. Olha o que 1 Coríntios capítulo 5 versículo 7 diz: nós não andamos mais por vista, nós andamos Nós não andamos mais por vista, irmão. Tem pessoas que estão aí olhando as nossas vistas, a vista olhando as nossas vidas. Tem gente olhando e aquilo que você tem enxergado parece que não é bom. Você não anda mais por vista, você anda por fé. Então, ainda que o cenário seja ruim, você não anda por vista, você anda por fé. Ainda que você esteja vendo um abismo, ainda que você esteja vendo morte, mas quando você anda por fé, você vê um grande exército se levantando para combater o bom combate. Quando você anda por vista, você olha e está tudo acabado. Mas quando você anda por fé, você sabe que você serve um Deus que pode fazer coisas extraordinárias no meio daquela dor que você está vivendo. Aleluia. Eu quero declarar que ainda que você esteja vendo algo ruim, ande por fé. Você não anda por vista, você anda por fé. Olhe para Jesus. Fazer tudo com excelência, irmãos, é o nosso chamado. Nós temos falado sobre isso. E olha, esse texto de Provérbios 22, 29 diz assim: vês, se você ver um homem que é perito naquilo que faz, certamente ele será colocado entre os reis, não entre a plebe.
Se alguém faz com excelência alguma coisa, Deus está vendo, e essa pessoa será colocada entre os reis. Se naquilo que você faz como se estivesse fazendo para Deus, com cuidado, com zelo, com excelência, Deus está vendo e você será colocado entre os reis. É palavra de Deus para nós. Faça tudo com excelência. Irmãos, as pessoas têm que olhar e falar: não, esse negócio aqui foi feito por um crente, porque está muito bem feito. Não pode ser o contrário. Isso deve ser algum crente que fez, olha que porcaria. Não pode ser assim. Não, não, isso aqui está muito maravilhoso. Isso aqui deve ter sido feito por um crente, porque o crente é instruído a fazer as coisas com excelência. Não, não é possível. Esse negócio está muito lindo. Esse telão ficou muito bom. Só pode ter sido algum crente que colocou esse negócio aqui. Aleluia. Ah, meu Deus do céu. Olha para quem está do teu lado e fala assim: faça com excelência, você vai honrar o seu Deus. Será que tem alguém me entendendo aqui nessa noite? Aleluia. Reis amam excelência, e o nosso rei ama a excelência. A excelência é o caminho da promoção. Repita comigo: a excelência é o caminho da promoção. A excelência é a coluna da sabedoria. Se tem algo que segura a sabedoria, é a excelência. Se tem alguém fazendo algo excelente, preste atenção, ele será colocado entre os reis. A excelência revela e testemunha a grandeza do nosso Deus. Lembra a rainha de Sabá, que ouviu falar da fama de Salomão, e ela vai com seus servos, com uma caravana cheia de presentes, porque ela também era rica. E quando ela chega, ela é surpreendida, porque é muito mais do que ela ouviu falar. A sabedoria, a grandeza de tudo. E ela diz: bendito seja o Deus de Salomão. Ela nem serve o Deus de Salomão, mas o Deus de Salomão é honrado, porque a rainha viu excelência. Quando alguém vê excelência naquilo que estamos fazendo, o nosso Deus é honrado, o nosso Deus é engrandecido. É por isso que viver uma vida de excelência é a nossa oferta. O que podemos dar para um Deus que tem tudo? O que podemos dar para um Deus que sabe tudo? A nossa vida. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Tomar a nossa cruz diariamente, irmãos. Escute, não tente seguir Jesus sem a cruz. É tempo perdido. Quantas pessoas, e hoje de manhã alguém veio falar comigo dizendo: pastor, eu deixei ela lá atrás. E hoje Deus falou comigo: eu não posso mais continuar andando do jeito que eu estou andando. Eu estou andando sem a cruz. Parece que está leve, mas eu estou fazendo só o que o meu coração diz. E não é para isso que eu fui chamado. Eu fui chamado para obedecer à vontade do Senhor. Eu fui chamado para viver uma vida diferente nessa terra. Eu fui chamado para honrar a Deus, para glorificar o Senhor. Eu preciso tomar a minha cruz. Existem pessoas que estão querendo seguindo. Irmãos, tem gente que vem no culto, mas não quer compromisso. Está seguindo Jesus sem a cruz. É nula essa fé. É vã esse cristianismo. Tem pessoas que vêm no culto, que se emocionam, que choram, mas quando fala de responsabilidade, não, eu venho na igreja, mas não vem falar para mim fazer jejum. Não, eu venho na igreja, mas não vem falar para mim participar de um link. Não, eu venho na igreja, mas não vem falar para mim que eu tenho que ficar tudo certinho com a minha esposa. Não, eu não vim dessa linhagem. Vai ter que ficar tudo justinho aí, senão tua casa cai, meu amigo. Vai ter um encontro com ele sem a tua cruz para você ver. A primeira coisa que ele vai falar: eu não te conheço. Vai voltar, pega a tua cruz, porque a tua identidade tem a ver com a tua cruz, com a cruz que você carrega. Meu Deus do céu, carregar a cruz é a prova que você está andando com Jesus. É a prova diária que você está morrendo para o mundo e vivendo para Deus a cada dia.
Aí tem gente olhando e está dizendo: esse cara carrega a sua cruz. Ele permaneceu fiel. Ele permaneceu em prontidão. Ele assumiu o seu posto. Irmãos, escute, nós estamos no nosso turno. Quando alguém que assume um turno, falando de guerra, porque os outros soldados precisam dormir, se esse homem que assumiu o turno dormir, o inimigo vem e todos são surpreendidos, porque alguém não vigiou no seu turno. Olha para mim, quando você vigia no seu turno, outros podem descansar. Quando você não vigia no seu turno, outros podem morrer. Então, em nome de Jesus, fala para alguém aí do teu lado: vigia no teu turno, faz a sua parte, ande em vigilância, se posicione. A cruz, ela é particular, irmão, ela é tua. Põe a mão no teu coração, fala assim: eu tenho uma cruz que Deus me deu. E não, escuta, não é teu marido não, tá? Não é tua esposa não, viu? Ai, essa cruz. Não é não. É um conjunto de coisas, irmãos. Carrega a tua cruz, Canela. Não solta ela por nada. Tá doendo, mas eu não solto. Eu perdi, mas eu não solto. É a única coisa que eu tenho. É a única coisa que me garante. A cruz te garante. A cruz te garante. Não tente diminuir a sua cruz, porque na hora que o abismo chegar, se você diminuir ela, ela não será ponte. Não tente diminuir. Ela é do tamanho ideal para você. Ora você carrega, ora ela serve de ponte para os abismos da vida. Tomar a cruz é tomar a responsabilidade do reino de Deus. Tomar a cruz é tomar a verdade do caminho, é tomar a verdade da palavra, é tomar a verdade da santidade, é carregar as renúncias sem interesses, é fazer as entregas diárias. Eu tinha argumento para essa discussão, hein? Mas quer saber, eu vou perder ela por algo maior. Eu vou carregar minha cruz. Eu tinha razão nessa situação, hein? Mas eu deixo de lado a minha razão, porque ou eu carrego a minha razão, ou eu carrego a minha cruz. Olha o que diz Lucas 14, para testificar tudo que eu estou falando até aqui. Tem uma base bíblica para isso. Lucas 14, 27 diz: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier atrás de mim ou após mim, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo? Que ele vai olhar para trás e vai ter um monte de gente com cruz e um monte sem cruz. Ele vai falar: os que estão com cruz são meus discípulos. Por que você deixou a sua cruz? Por que você deixou a sua cruz? Porque a nossa cruz, todo mundo, irmãos, quando foi gerado a cruz também. Enquanto você está nascendo no ventre da tua mãe, Deus está preparando uma cruz para você. Porque a cruz não é peso, a cruz é a garantia do acesso ao céu. Quem não carrega e me segue, não é meu discípulo. A cruz, ela tem o poder de te desligar da terra e te conectar com as coisas celestiais. Quanto mais a morte de Cristo opera em nós, mais a vida de Cristo flui através de nós. Repita comigo: quanto mais a morte de Cristo opera em mim, mais a vida de Cristo fluirá através de mim. Mais uma vez, Rocha: quanto mais a morte de Cristo opera em mim, a vida de Cristo fluirá através de mim.
Quanto mais eu nego a mim mesmo, mais eu estou apto para carregar a cruz, mais eu verei as intervenções divinas, mais eu verei os milagres de Deus sobre a minha vida, mais eu verei a obra de Deus sendo consumada. 2 Coríntios 4:11 diz: porque nós não vivemos somente, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Quando você perde, você não perde, você ganhou. E tem gente olhando e falando: uau, que homem é esse, hein? Que mulher é essa, hein? Caráter cristão. Você não precisa entender tudo, você precisa ter a visão correta de quem é Jesus. É por isso que, se você entende, irmãos, que você é uma semente, deixem te enterrar. É aí que você vai dar fruto. Tem coisas que a gente não compreende. Mas desde quando eu rompi o tendão de Aquiles, hoje fazem 10 dias já da cirurgia. Uau, glória a Deus. Passa rápido para você. Mas eu falei para Deus: Jesus, eu não entendi não, mas o diabo não vai ter nenhuma palavra de murmuração da minha boca. E não é birra não, é assim, é isso aí, vamos para cima. A Deus seja a honra, a Deus seja a glória em tudo. Vamos enfrentar o processo, vamos para cima. A Deus seja a honra, a Deus seja a glória. Irmãos, em processos de quebra, de broken, você ouve o que você não ouviria. É revelado a você o que não seria revelado em dias comuns. E como eu tenho escutado Jesus, como eu tenho escutado a voz do Espírito Santo, eu quero declarar sobre você: Jesus vai quebrar todos os conceitos pré-estabelecidos. Não, você precisa entender. Se você pegar o que eu vou falar agora, você pegou tudo. Sabe um painel branco que tem um pontinho azul? Fica atento às coisas inusitadas que vão acontecer por esses dias. Deus está nelas. Eu precisava de 42 canelas comigo aqui nessa noite. Fala comigo: Jesus vai quebrar todo o conceito pré-estabelecido. Não vai ser de jeito comum, vai ser de jeito inusitado. Irmãos, Lucas 22, os discípulos falam: Senhor, Jesus fala assim para eles: nós vamos nos alimentar, prepara a mesa da Páscoa. Era Páscoa. Aí Jesus fala assim: preparem tudo. Aí eles vão falar: aonde nós vamos preparar? Jesus não vai falar o lugar, presta atenção nisso, tá? Jesus não vai falar o lugar. Jesus vai dizer o seguinte: vocês vão na cidade e fiquem atentos. A hora que passar um homem carregando um cântaro de água, sigam. Então peraí, é comum um homem carregar cântaro de água? Homens não carregavam cântaro de água. É por isso que Jesus vai encontrar a samaritana no poço, porque ele sabe que ela vai estar lá. As mulheres iam buscar água, não os homens. Isso era uma função das mulheres, não dos homens. E Jesus está dando uma ordem. Pega essa revelação aqui, é fresca para nós, não tem no Google. Ele não vai falar o lugar, mas é no teu passo de obediência que você vai encontrar o lugar que Deus tem para você. Então quem não tem fé vai dizer: Jesus errou, a instrução foi errada, homens não carregam cântaro, só mulheres. Mas eles estão debaixo de uma palavra e estão andando em obediência. E aí tem mulheres passando com cântaro.
tem uma multidão andando para lá e para cá. De repente um homem aparece andando com um cântaro. É ele. Quando você vai em obediência, debaixo da instrução do Senhor, você encontra o lugar do propósito. Sabe o que eu acredito, irmãos? Uma heresia particular. Jesus nem sabia qual era o lugar, mas ele disse: se eles andarem debaixo de obediência, mesmo diante do inusitado, eu vou levá-los para o lugar do propósito. Você entendeu que você vai precisar ficar atento ao pontinho azul no meio de uma tela branca? Fica atento nesses próximos dias com homens que carregam um cântaro de água. Não, você precisa pegar o que eu estou falando. Fica atento nos próximos dias às coisas inusitadas que vão acontecer. Deus estará nelas. Não precisa de alguém comigo aqui. Fica atento àquilo que não é normal. Não. Isso aí parece que saiu do lugar. Não, isso aí não é natural. Fica atento, Deus estará lá, chamando a tua atenção para te levar. Portas novas se abrirão se você andar em obediência. Atento a inusitado. Não será do seu jeito, será do jeito de Deus. Mas Jesus, eu estou acostumado assim, não será assim. Mas Jesus, eu aprendi assim, não será assim. Mas Jesus, eu nunca fiz assim, não será assim. Mas Jesus, esse não é o modelo que eu estou acostumado. Siga o homem com cântaro de água. Você só seguirá o homem com cântaro de água se você tiver fé naquilo que Deus disse. Porque se você não tem fé no que Deus disse, você vai achar que ele errou, e você não segue o cântaro, o homem com cântaro, e você não chega no lugar que Deus tem para você. Qual é o lugar? Aonde é o lugar? Não importa onde. Deus não falou local. Deus falou: sigam o homem com cântaro de água. Você pode falar para alguém com voz de profeta, que tem a revelação aqui, desceu aqui uma nuvem, glória a Deus. Fala assim: você fique atento ao homem com cântaro de água por esses dias. Pegou, Tiagão? Deus falou comigo, irmãos. Deus disse para mim: Fred, comece a perceber as coisas inusitadas, eu estarei nelas, e sinalizarão o caminho que eu tenho preparado para você. Meu Deus do céu. Sabe por quê, irmãos? Nós não temos condições de preparar nada. É Ele que prepara tudo. E Ele só vai preparar tudo se nós andarmos em obediência. E ainda que for incomum, ainda que a gente não esteja acostumado, ainda que for de uma forma improvável, ande em obediência, porque a obediência, a palavra que Ele liberou, vai te levar para o lugar que Ele tem para você. Cenáculo no original é Onageon, que significa um lugar acima do nível da terra. Levanta a tua mão. Quer andar num nível acima? Segue o homem com cântaro de água, porque o lugar que eles chegam é um pavimento superior. Quer andar num nível acima? Ah, meu Deus do céu, deixa eu falar o que o Espírito Santo está me dizendo. Tem gente cansada com o nível que está vivendo de fé. Tem gente cansada com o nível que está vivendo profissional. Tem gente cansada do ciclo que está vivendo. Deus está dizendo: olhe o homem com cântaro de água por esses dias, porque seguindo em obediência, você não viverá no mesmo nível, você estará no pavimento superior. Meu Deus! Repita comigo: Jesus se revela para todas as pessoas que têm interesse nele. Não importa onde vai ser, eu quero seguir Jesus. Não importa como vai ser, eu estou de olho nele. Eu não vim aqui para buscar. João 6, a multidão está lá porque ele multiplica pães e peixes. Então elas não têm interesse na pessoa de Cristo, elas têm interesse nos milagres que ele pode fazer. Não seja interessado naquilo que Deus pode fazer mais do que nele. O seu interesse tem que estar nele, não naquilo que ele pode fazer por você. Tem muita gente dentro das igrejas assim,
tem interesse no que Deus pode fazer por ela, não nela, não nele. Tem interesse nos milagres que Deus pode fazer, mas não tem interesse nele. Jesus só se revela para aqueles que têm interesse nele, Bambam. Jesus só se revela para aqueles que estão interessados nele. Hudson Taylor, e eu termino aqui, o louvor pode subir. Ele disse certa vez o seguinte: depois que eu conheci Jesus, o sol nunca mais nasceu antes de mim. O que isso quer dizer? Não é que ele acordava antes do sol nascer, é que a esperança de Jesus brilhava no peito dele antes de um novo dia. É que a luz de Jesus explodia no peito dele antes do próximo dia. Depois que eu conheci Jesus, o sol nunca mais nasceu antes de mim. Eu estou nascendo antes do sol, porque eu conheci Jesus. A cada dia eu tenho esperança nele. A cada dia eu me entrego a ele. A cada dia eu carrego a minha cruz. A cada dia eu supero as minhas dores na presença do Senhor. O diabo quer me arrancar da comunhão, o diabo quer que eu abandone a minha cruz, mas da minha cruz eu não largo, da minha cruz eu não deixo. Eu quero que você fique de pé glorificando ao Senhor no seu lugar.